Preparem-se para rir muito nesse vídeo, afinal de contas, a gente vai falar a respeito de algo que não existe mais nos dias de hoje, mas que com certeza marcou uma parte das nossas vidas, dos meus amigos que estão aqui, o Tenório, o Chicão, o Perrin, e de muita gente que deve estar assistindo nesse momento. O jornal Notícias Populares, que era na verdade um impresso que era feito pelo grupo Folha, que começou em 1962, 63 e terminou em 2001. E era muito famoso por suas manchetes sensacionalistas e também a mulherada que aparecia lá pela dona, estampando as capas dos jornais. E principalmente pelas suas matérias muito irônicas. Era um verdadeiro tabloide sensacionalista da época, que na verdade tem muita coisa pra gente contar aqui. E segura aí, porque a gente vai falar e comentar de várias das matérias. E pra gente começar, Chicão, porco arrota e mata balconista. É isso mesmo. Essa foi uma das manchetes mais clássicas do Notícias Populares. Tem aqui o outro, quer ver? Homem-mãe grávido de 6 meses. E legal que eu tô colocando aí no vídeo para vocês assistirem e vocês vão acompanhando aí tudo que aconteceu nessa época. Tem outra, Chicão. Padre reza a missa pelado. Aproveitando o negócio de padre, esse é o mais clássico do Notícias Populares. Médico afirma, o bebê diabo nasceu no ABC. O clássico bebê diabo. O Notícias Populares, ele tinha uma característica que ele pegava um assunto e ele montava a semana inteira como se fosse uma novelinha. Então, o bebê diabo tem várias manchetes, como eu estou colocando aí para vocês. Bebê diabo aparece no telhado. Procissão expulsa. Procissão expulsa o bebê diabo. Acharam o pai do bebê diabo, que era o fazendeiro. Nossa, isso aqui é terrível. Mas o que acontece é o seguinte: o pessoal, eles pegavam esses temas e exploravam de uma maneira que o Tenório se lembra. O pessoal até falava que era o jornal que se você espremesse saia sangue. Sangue, tinha muito isso, né? Só se espremer sai sangue, né? E o interessante é que esse jornal, assim, né, era pouca matéria. As fotos eram enormes, destacavam muito destaque as imagens nas fotos, né? Hoje está mostrando aí pro pessoal. Poucas, a matéria era realmente curta, exatamente para poder atingir uma classe que não tinha assim, o hábito de ler, né? Onde era mais assim um visual. Não, o jornal, ele ganhava o leitor entre aspas, né? Ninguém comprava para ler o jornal. Ele tinha 3 apelações que pegava o povão. Primeiro, eram as manchetes sensacionalistas que eram demais. Eu lembro que eu ia comprar a Gazeta Esportiva quando eu era criança da banca e eu não comprava o NP, né, Notícias Populares, mas marcava de você ver aquilo lá. O segundo era para o pessoal ver futebol e loteria, né? Isso aí é o resultado da loteria. E o terceiro, que os caras acabavam colocando, era a mulherada pelada. Que o que acontecia? Eu estava vendo aqui tem uma matéria aqui com os ex-jornalistas da Folha, pelo que eu entendi é o seguinte: aquelas garotas que saíam lá, eram tudo da Augusta, que eles iam lá, pagavam um cachezinho e elas acabavam saindo na capa do jornal. Então o cara de repente estava na seca, ele estava indo trabalhar, ele via lá a mulher lá no coisa, falava sobre futebol e sobre a curiosidade dessas manchetes. Esse é o jornal que eu vou comprar, e não era caro. Isso é verdade, barato. Então se fosse hoje seria o quê? Tipo R$1, R$2 no jornal. Por aí. Né? Então o cara acabava ganhando isso. Eu lembro de uma matéria que, puta cara, aquilo viralizou na minha cabeça até hoje, que eu tava indo comprar uma revista, alguma coisa da banca, e tava lá: mulher faz suco de saco. E cara, e era surreal aquilo, porque não era mentira. Os caras botavam a foto do cara com a perna aberta lá, morto no hospital e sem o bagulho, né? Por causa que... Não, e os títulos eram legais. Disse que ela pegou o cara com o outro e foi lá e tipo, os caras deviam ter um esquema com a polícia, que quando saía alguma notícia bizarra, os caras já iam... Sim. Pronto já. Né? Tinha uma outra que o jornalista conta que eles iam fazer uma matéria na fábrica de vibrador. Sim. Que era no interior de São Paulo, aqui e tal, né? Nossa. E eles chegaram lá, começaram a perceber que tinha umas mulheres religiosas que trabalhavam na fábrica, né? Aí começaram a imaginar como que eles dariam o nome para aquilo, tal, papapá. Ficou Virgem
dá duro na fábrica de Braulio. E tem uma outra também que eu acho genial, que saiu, que foi o seguinte. Os caras ouviram falar que tinha saído uma pomada para impotência. Né? Tinha saído uma pomada para impotência e tal, papapá. Aí os caras disseram que falaram assim, não vamos colocar pomada na matéria, porque fica muito grande, tem o título tal, pomada para impotência. Tal. Aí eles que colocaram lá, não sei quem inventa gel para impotência. Fudeu, velho. Fudeu. Disse que do dia seguinte em diante, eu pelo menos 4 ou 5 pessoas na redação para perguntar onde vendia. Porque as pessoas levavam ao pé da letra aquilo, né? Então. Inacreditável. Não tinha o e-farsas, alguma coisa assim pra dizer. tinha. Então, Mas muita coisa era verdade. então isso é Só que a interessante, notícia era que eles verdade. davam de um jeito, né, cara? Era Que fica apelativa. engraçado. O que aconteceu, como o Perrin estava mostrando aqui, tem uma manchete que uma vez aconteceu, disse que foi em Capão Redondo. Os caras ligaram lá para a redação do NP e falaram o seguinte: tem um pênis pendurado no fio de alta tensão. Aí disse que os caras não botaram fé. Não, que história é essa? Manda o fotógrafo lá para conferir, ver o que era. E o que aconteceu? Os caras descobriram que realmente tem a fotografia. Não vou colocar aqui, senão o YouTube vai cortar. Tem a fotografia do pênis do cara pendurado no fio de alta tensão. E aí, o NP, ele transformou isso naquela novelinha que eu acabei de falar. Sim. A semana inteira. De quem será o pênis voador? Eles já deram manchete, o pênis voador encontrado em São Paulo. De quem será o pênis voador? Encontrado o corpo do cara que era do pênis voador. Viúva do pênis voador procura outro pênis. Então ficava essas manchetes, né? Especulando a semana inteira. Era legal, cara. Era legal. E eles especulavam até não render mais, né, cara? Eles sugavam até não ter mais. E os títulos eram legais. Assim. Era bizarro, né, Sim, esse cara? aqui. Esse aí que o Perrin acabou de mostrar, deu um barro e morreu. Cara, é sensacional, cara. Os caras disseram que aconteceu o seguinte, eles estavam. Diz que teve um tiroteio num boteco e disse que o cara foi cagar na hora errada, cara. E disse que ele estava lá dentro, disse que o cara morreu Realmente cagando. cagando. O cara morreu lá, tipo, tal, pá. Tava lá, levou um tiro. Aí disse que eles tinham que procurar, né? E disse que não podiam colocar nessa época, cagou e morreu, tal, pá. Deu um barro e morreu. Cara, era assim, velho. Agora você imagina hoje com esse monte de mimimi, Nossa. se tivesse um jornal assim, era machista, preconceituoso. É que nem esse aqui, né? O homem e mãe. Já se falava, homem e mãe grávido de 6 meses. E tem a foto do homem e mãe. Sim. Imagina, aquela Na época. verdade mostraram quem que era essas o namorado dele. Agora, o meu preferido, esse aqui, ó. Brocha, torra o pênis da tomada. Inclusive. Aí o Perrin tá mostrando aí. Esse cara montaram história em quadrinho. Montaram história em quadrinho. Que diz que foi um cara, na verdade, que ele era impotente na época, e ele ouviu falar que se desse um choque no pênis dele e tal, ele ia voltar a funcionar. Aí disse que o cara foi lá e enfiou o bagulho na tomada mesmo, só que teve um efeito diferente. Ele descascou o fio do abajur, arrumou lá, enfiou na tomada, amarrou no pinto e depois enfiou na tomada. Velho, mas na hora, 220, cara. Nossa. E ele já era de uma certa idade, né? E pior que tudo isso, o que é engraçado, que eu li essa matéria na época... Olha a história em quadrinho que eu tô colocando pra É o vocês. seguinte, ele já era um cara de uma certa idade, parece que ele era oficial militar, como é que diz? Reformado, aposentado, E ele saiu com uma mulher de programa, disse que era uma baita de uma mulata, disse que era uma mulher de espetáculo. E broxou, né, cara? E a mulher ficou ali naquela cara dele ali, né? Que afinal de contas ela queria também, né? Aí ele ficou pensando, e disse que ela ficou na cama pelada e assistindo o cara. Já sei o que eu vou fazer. Ele pegou o fio do abajur, né? Olha como o cara é inteligente pra caramba, né? E pensou, não, se eu fizer isso, pode dar um choque, pode ressuscitar. Assim, tipo, ele quis fazer um desfibrilador, né, velho? Aí ele pegou e fez o seguinte, descascou, pegou o abajur lá do quarto, descascou, fez lá uma gambiarra lá, enrolou no Bilal dele, né? Na época era Braulio, né? Amarrou no Braulio dele lá
enfiou na tomada as duas pontas. Que dá uma pá! E caiu duro lá. E ela ficou na cama assistindo. Ela deu o depoimento pra polícia, né, cara? Ela contou que ela ficou na cama assistindo, cara, ele fazer aquela peripécia toda, cara. Só que ela nunca imaginou que o cara ia morrer, fazer mesmo, ia morrer. Aí deu aquela. Ficou duro inteirinho. Aí diz que, cara, ainda. não, e o pior, cara, essa história eu me lembro que eu ri muito com ela. Diz que, lógico, chamou a polícia, né, aquele rolo todo. E quando chegaram lá, né? Ela deu depoimento pros caras lá do IML e tal, né? Que cobriram o corpo dele e tal. E diz que os caras se rachavam de rir, velho. O polícia chorava, o polícia fazendo anotação e os caras carregando o corpo, mas se rachando de rir, cara. O cara tem que ser burro, né, cara? Todo respeito ao finado. Não, e ela contando, diz que ela séria contando essa história, cara, sabe? O cara ficou... É surrealista, né? Agora eu tenho uma aqui que eu quero perguntar pro especialista que tá aqui, o professor de sala de aula que tá aqui. Sim. Né? Olha essa daqui. Essa eu vou deixar pro Tenório, se ele já passou por isso daqui. Aluno é expulso por causa de chulé. Você já tirou algum aluno da escola, da sala? Fala, ainda mais quando você é a tua aula, quando você entra dentro da sala de aula, aí você percebe que a sala acabou de ter aula de educação física. Os alunos vêm todos suados, né? Suado, e muitos até tiram o sapato ali da sala de aula, tudo grudento, pegando em você. Ainda mais no verão, né? A sala está com 40 alunos. Você já expulsou algum aluno no caso de chulé da sala? Não cheguei a esse ponto, não. Mas eu já pedi para colocar o sapato. Não, hoje ia ser bullying, hoje ia ser... Preconceito. Preconceito. Como é que é? Xelofobófico. Agora essa daqui que o Perry separou, é legal que a gente vai começar a contar essa história aqui, que foi uma das sagas mais comentadas e mais folclóricas da história do Notícias Populares. Vai lá. Lê aí, Perry. Psicóloga pega na marra e violenta indigente. Hiena do sexo escolhe Pelezão na fila do C3. Esse caso eu lembro. Esse caso foi até no Faustão. Disse que estavam... Não, transformaram ele num personagem, mas vamos chegar lá. Foi no Faustão. Disse que estavam distribuindo sopa para os mendigos de rua, morador de rua, né? E aí disse que estava passando uma psicóloga por lá, tal, né? Uma senhora de meia idade já, tal, e disse que ela se apaixonou pelo cara que estava lá, né? Um negro, tal, pá. E disse que deu uma cantada nele, levou ele pro carro dela e foram dar uma pimbada dentro do carro. Só que aquela época era a época de comando militar. Sim. E aí o que aconteceu? Os dois foram presos. Os dois foram pro xadrez. Ela conseguiu sair e tal. E não lembro o que foi que aconteceu lá, parece que os policiais ficaram com dó dele, fizeram uma vaquinha e pagaram a fiança dele, que não era muita coisa. Só que aí o NP, o que aproveitou? Transformou o cara num personagem. Que seria mais ou menos proporcional ao nosso Kid Bengala de hoje, ao Gil Brother de hoje. Transformaram o cara no personagem, no Pelezão. Cujo esse vocês estão vendo as imagens aí na tela, né? O cara muito assim, carismático, inclusive, né? Pelezão, um indigente que virou o rei da noite. Pelezão fica noivo e morre de ciúmes. Não, gente, isso aí foi acho que 85, 84 mais ou menos. Transformaram esse cara num ídolo pop daquela época, né? Em São Paulo aqui. Não tinha essa conotação de ídolo pop, mas se fosse hoje, o cara virou a celebridade. Verdade. Né? Aí tem uma parte aqui que eu tava mostrando pro Perrinho ontem que eu adoro. Olha as fotos aí que a gente tá mostrando pro pessoal. Ó. Camisa do Corinthians, né? Sendo assediado pelas mulheres. Mas essa aqui eu acho que era tudo combinado pra essa mulherada tá em cima dele. Acho que era mais as veinhas mesmo. Viu? O que foi que aconteceu com esse cara? Ele disse que a única coisa que ele queria é que arrumassem um emprego pra ele. Aí arrumaram um emprego num restaurante pra ele, né? Só que o que aconteceu foi o seguinte. Disse que ele só bebia e não ia trabalhar. Com 3 dias, o dono de uma cantina do Bexiga mandou ele embora. Aí disse que ele voltou a roubar, voltou a tal, papapá, e foi preso. Né? Só que aí as fãs começaram a mandar
cartinha de amor pra ele. Parece que ele ficou casado, namorou com uma mulher que ia fazer visita íntima pra ele. Aí ele recebeu um bilhete, tá? Que dizia o seguinte, tô colocando aí na tela pra vocês, tá? Olha só o teor do bilhete, hein? Meu pretão querido. Nossas noites, era poético, hein? Nossas noites de inverno, eu me recordo, nessas noites de inverno eu me recordo de você. E sinto a falta do seu corpo ardente quase fervendo. Ah, meu pretão. Eu não vou te esquecer nunca. Vai fazer um ano. Você sabe muito bem quem eu sou. Não vejo a hora de você sair, meu pelezão. Genial, né? E o cara morreu na cadeia, cara. Diz que teve tipo uma espécie de conflito lá, de uma rebelião. Parece que mataram ele dentro da cadeia, cara. Caramba, né? Mas o cara foi tipo assim um ídolo pop dos anos 80, cara. Foi, né? E o interessante é que se a gente analisar bem, logo quando já estava no final, né, do jornal, automaticamente a própria televisão, ele pegou essa ideia e se não me engano, o próprio SBT começou a usar essa mesma linguagem. Cidade Alerta. Não, era Aqui Agora. Aqui Agora. Começou a usar a mesma linguagem e deu certo. Deu certo. Deu certo. Né? Só que não podia ser tão pesado, sim, né? exatamente. Mas se tinha uma linguagem assim bem popular, né? As matérias eram bem no estilo do jornal. Né? Inclusive tinha um personagem lá que era bem caricato lá, o Maguila mesmo. Não, tinha o Gil Gomes. Aqui, não sei o que, fazer aquelas narrativas. O Maguila dando uma de filósofo. O Gil filósofo. sempre trouxe isso no rádio, né? Bem antes mesmo, né? Agora tem uma, essa aqui eu acho genial também, não tá aí, mas olha só, nos dias de hoje, imagina uma manchete dessa. PM faz churrasco de ladrão. Hoje ia ter direitos humanos. Não se pode. Tem uma contra aqui também, quer ver? É assim: perigo do carnaval é levar gato por lebre. Descubra se a gata do salão é macho. Também ia falar que era bullying, que era preconceito. Não, a foto que é a melhor. Tem um cara fazendo xixi do mictório e vem uma mina fazendo xixi. Entendeu? A foto é genial. Não é essa aqui. Mulher dá a luz a uma tartaruga. Cara, as coisas surreais. Que não tem como, né? E a turma para olhar, porque é coisa tão... sabe que esse tipo de manchete assim, muita coisa, né? Que deixa uma coisa fora do normal, isso é legal. O pessoal gosta e para. E acontecia. Sim. E acontecia. Coisa que acontecia. Quando você ia procurar, que no caso do Bebê Diabo, quando for achar, realmente, uma criança nasceu, né, aí no interior aí, com uma saliências na testa e onde seria o cóccix, né, cara? No rabo. Então os caras aproveitaram isso daí e uma coisa que foi resolvida com uma cirurgia rapidinha, né, cara? E os caras fizeram isso daí, cara, uma baita de uma novela. Então aqui que a mulher ficou louca. Viu o Bebê Diabo e ficou louca. Aí puseram a foto de uma mulher fazendo uma careta aqui, cara. Aqui. Essa aqui. Umas coisas assim eu gosto muito dessa daqui também, olha aqui, olha só. Teve na manchete de capa e depois também dentro do encarte dele, ó. Treta por rabo de saia. Termina em tiros. Aí no encarte é melhor. Traficas, né? Que acho que era ser traficantes, trocam tiros de chifres. Essa tava com o cara que foi montada, cara. Que tem a imagem dos caras e tal, pá. Essa também é muito legal, ó. Sucuri engole caipira. Aí legal que depois, uma semana depois, tinha outra manchete que dizia o seguinte: pescador se vinga da sucuri e come a cobra. O cara fazendo... Não, tem esse tempo também. Bebê atômico está soltando em São Paulo. Bebê atômico, cara. Então, tem umas coisas que eles criavam em cima de uma verdade, né, cara? Sim, criatividade dos caras. Os caras tinham criatividade. Nossa, essa aqui eu também. Mas artista de TV joga-se nua do quarto andar. Lésbica confessa, sequestrei Eliana. E era tudo umas pataquadas. E eu lembro que no início dos anos 90, eu comecei a trabalhar como freelance numa revista em São Paulo. Era nova essa revista, chamada Semanário. E essa revista tinha uma linguagem bem parecida com o LP. Exatamente.
E eu lembro uma vez que eu estava lá, que eu fui levar uma caricatura não, é uma caricatura. E lá, daqui a pouco eu estava indo embora, o rapaz lá que eu entregava lá as caricaturas, me fugiu agora o nome dele, ele me chamou. Falou, olha, você não vai embora agora não. Mas por quê? Porque nós estamos para fechar a revista e chegou uma matéria aqui agora que eu quero que você faça um desenho. Mas o que era? Eram umas pequenas notícias assim, pequenas, e falar, era um caso que tinha acontecido lá no Nordeste, que o marido vendeu a mulher tipo assim, por R$500, alguma coisa assim, entendeu? E eu tinha que fazer uma caricatura lá, um desenho, né? Eu coloquei o cara com a língua de fora, né? Em vez do olho, 2 cifrões assim, né? Com a mão cheia de dinheiro e a mulher chorando do lado assim, né? Então as coisas assim, até nisso, porque eles estavam tentando ver, lógico, levou para televisão, depois revista, porque era uma fórmula que dava certo, né? Era algo é uma coisa que veio, por exemplo, dos tabloides ingleses, né? O próprio The Sun sobrevive até hoje, está desde a década de 60 da Inglaterra, só que nem o The Sun e os outros tabloides sensacionalistas ingleses, que são bem famosos até hoje, eu acho que não tinha essa criatividade popular, não tem ainda essa criatividade popular que o NP tinha na época. E teve jornais mais tarde, que no formato do Jornal do Metrô, pequenininho, que tentaram fazer igual o NP e não foram pra frente, cara. Não conseguiram ir pra frente porque eles não tinham os mesmos os repórteres para ter aquela criatividade de fazer as manchetes. Então o que eles faziam? Eles colocavam uma manchete tosca, umas fotos violentas mesmo, explícitas, sabe, cara? De decapitação, esse negócio todo, né? E não funcionou, porque não era a mesma criatividade, o mesmo bom humor, aquela mesma linguagem. Humor, né? Tinha que ter uma coisa que chamasse atenção. Nem fake news faz sucesso assim. Eu vi uma matéria aqui no YouTube mesmo dos próprios jornalistas que quando encerrou, a Folha deu baixa no NP em 2001, diz que o dia que eles receberam a notícia que o jornal ia acabar, teve um cara que chorou. Sim. Né, cara que já tinha 10, 15 anos de redação que chorou, porque diz que o trabalho dos caras era uma curtição incrível. Tem até o depoimento de um deles que diz que aconteceu o seguinte: nas épocas de carnaval, os caras enchiam o jornal de mulher pelada, tudo preto e branco lá, mas e falava que eles iam fotografar o pessoal nos grandes bailes de São Paulo. Mas diz que na verdade era feito da seguinte forma: e os próprios jornalistas pegavam a mulherada na Augusta, pegavam uma casa noturna lá, alguma coisa e tal, e eram fotografados só que de máscara, dando um pega na mulherada. Só que diz que tinha um camarada lá que tinha uma tatuagem. E aqui no ombro, não lembro de que era que o rapaz falou, e disse que os caras estavam acostumados com o fotógrafo, que já era da redação faz tempo, o cara sabia que o cara tinha tatuagem, pegava outro ângulo dele. Só que nesse dia estava um fotógrafo lá que estava cobrindo pauta e era novo. E o cara fotografou. Nossa. O cara saiu com a tatuagem, o cara chegou em casa, a mulher estava pedindo divórcio, cara. Eu sabia que era ele. Caraca. Então os caras, tipo assim, a galera que trabalhou no jornal deve ter curtido pra caramba. Né? Sim, claro. Pegaram aqui o trem aqui, quando você ia para São Paulo, que tinha de gente lendo o jornal. Meu. Eles cobriam os gigantes do ringue, cara. Teve uma notícia lá que a primeira página de jornal: Michel Serdão luta como um leão e acaba perdendo a luta para Aquiles e chora no ringue. Tinha a foto do Michel Serdão chorando no ringue, cara. E tinha perdido. Cara, era muito legal, cara. E era vendido como verdade. E tinha nego no coisa lá e falava assim: não acredito que o Michel Serdão perdeu. Não acredito, meu. Olha que pô, o cara lutou pra caralho. Porque era vendido como uma luta de verdade. E o jornal dava essa força, fazia um puta de um sensacionalismo em cima. Pra gente encerrar, Tenório, sua manchete preferida? Nossa, cara, eram tantas. Dessas daqui que a gente falou hoje. Essa do Pelezão aí, cara. Pelezão. Essa aí foi sensacional. Isso aí eu lembro. Chicão? Deu um barro e morreu! Pra mim é essa daí. Mulher faz suco de saco. Pra mim, o que marcou mais foi o negócio do bebê de diabo, mas do Pelezão e do barro e do brocha. Bom, galera, é isso aí. Em breve a gente volta aqui no canal com muito mais temas pra gente conversar junto com vocês. Combinado? Até mais. Tchau, tchau.